A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica. Esse vídeo que eu vou gravar não vai ser um vídeo pequeno, mas é um vídeo de muita relevância, porque é um vídeo que um irmão, né, da nossa família aqui do canal, porque todo inscrito aqui do canal é uma família. E ele pediu para mim gravar um vídeo mostrando na Sagrada Escritura os versículos que provam a existência do inferno. Porque segundo esse nosso irmão, um tio protestante, um pastor tio dele protestante, fica colocando picuinhas, falando asneiras que não existe inferno. Meu querido irmão, existe mais de 100 versos bíblicos dentro da Bíblia que prova a existência do inferno. E a maioria delas é no Novo Testamento. Pois bem, vou trazer para vocês esse vídeo. Eu vou mostrar, eu vou pegar alguns versículos do Antigo Testamento para mostrar para você, na Bíblia Sagrada, a existência do inferno. Não brinque, o inferno existe sim. Não dê essa daquele padre Quevedo que acha que tudo era ciência, que provava que não existia, né, falsamente, que não existia demônio, que não existia inferno. Eu vou provar para você na Bíblia. Contexto histórico não precisa nem falar. O que Jesus mostrou a vários santos místicos, a existência e o sofrimento das almas no inferno. Jesus foi claro na parábola do rico e Lázaro, quando mostrou o rico no inferno, né? Então não podemos aqui descartar o inferno, não, porque ele é real, ele existe. E nós estamos aqui em Daniel, você está vendo o texto na tela, Daniel, a pedido desse nosso irmão, não é? Que é escrito aqui no nosso apostolado. Esse vídeo é oferecido a ele, não é? Vamos lá. Daniel 7:11 diz assim, preste atenção. Olhei então, devido à balbúrdia causada pelos discursos arrogantes do chifre. Isso fala do anticristo, né? Olhei até o momento em que o animal foi morto, do julgamento, né? Veja só, seu corpo subjugado, e a fera jogada ao fogo. Preste atenção. E a fera jogada ao fogo. Então, quando nós olhamos Apocalipse, vai dizer que no capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10, diz que o inferno, o demônio, foi lançado no lago de fogo, aonde já estava a fera e o falso profeta, que serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, mostra a existência do inferno. Você está vendo aqui a existência do inferno. Vamos ainda para Daniel, no capítulo 12. Não vai dar para pegar aqui, ó. Aqui do meu lado. Não dá para pegar porque o versículo 2 não desce, ó. Mas eu vou ler aqui na Bíblia, Daniel 12:2. Muitos daqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Presta atenção. A Sagrada Escritura está dizendo aqui que muitos que dormem no pó da terra. Aí aqui também existe uma heresia protestante que dizem que estão dormindo no seio da terra. Esse dormir aqui é como morte, porque a morte física não é considerada nas Sagradas Escrituras, dentro do contexto religioso. Não é? Veja, e Manassés adormeceu junto dos seus pais, diz Crônicas, porque não é considerada a morte física. Jesus diz está dormindo. Por quê? Porque o corpo vai despertar, vai ressuscitar no dia do juízo final. Mas o que importa é a alma, a imortalidade da alma. Esse é o que importa. O corpo do pó veio, para o pó volta. Foi o que Deus disse a Adão. Então veja,
Aqui diz Daniel 12:2 que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Então veja, o inferno aqui é chamado de quê? De condenação eterna. Vamos para mais versos. Muito bem, meus irmãos. Isaías 14:11. Vamos para mais um verso no Antigo Testamento para nós, de 11 a 15, né? Para nós emboçarmos aqui no Novo Testamento. Aqui é um texto que se refere a Lúcifer. Existem dois textos que se referem a Lúcifer. Esse aqui de Isaías, que a igreja diz que a igreja atribui a Lúcifer. Isaías 14, a partir do versículo 11 a 15. E Ezequiel 28, do versículo 14 ao versículo 19. Muito bem, vamos lá. Aqui está falando de Lúcifer, né? Tua majestade desceu à morada dos mortos. Essa morada dos mortos quer dizer que é a outra vida, a morada dos mortos. Então, quando a Bíblia traz aqui morada dos mortos, quando cita morada dos mortos, quer dizer, não está falando no cemitério, mas está fazendo uma alusão a outra vida. Não está designando aqui inferno, purgatório ou céu. Morada dos mortos está fazendo referência a outra vida, né? Dependendo da tradução de sua Bíblia. Então, quando diz que a majestade de Lúcifer desceu à morada dos mortos, quer dizer que Lúcifer foi banido, não é? E ele agora, como se revoltou contra Deus, ele é considerado morto, porque Jesus disse que aquele que passa pela segunda morte é a condenação. Então a segunda morte é a condenação. Então foi o que aconteceu com Satanás. Ele foi condenado, ele já provou, sobre ele está a segunda morte, a condenação. Jazem sobre o leito de vermes, e os vermes são a tua coberta. Veja, só que essa morada dos mortos de Lúcifer é o inferno. Então caíste dos céus, astro brilhante. Apocalipse 12:9. Filho da aurora. Então fostes abatido por terra, tu que provas as nações. Veja, as nações sob o poder de quem estão? De Lúcifer. Tu dizias, escalarei os céus, enregirei meu trono acima das estrelas, assentar-me-ei no monte da Assembleia, do extremo norte. 14. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Lúcifer achou que era um Deus, igual a Deus foi o que deu com ele, né? 15. Resultou em quê? Olha o 15 aí agora. Ó. Entretanto, eis que fostes precipitado à morada dos mortos. Veja que lugar da morada dos mortos. Muitas das vezes, no contexto bíblico, eu repito outra vez o que eu disse, morada dos mortos, né, nenhum contexto engloba o quê? Engloba céu, purgatório e inferno. Tem que dar um desígnio de que morada dos mortos se refere. Esses três lugares da outra vida. Entretanto, eis que fostes precipitado à morada dos mortos. A qual delas? Ao mais profundo abismo. Pacata, aqui está. Qual morada dos mortos o diabo foi destinado? O profundo abismo. Quem é o profundo abismo, irmão Fábio? O inferno. Então nós estamos vendo aqui, meu irmão, minha irmã e meu irmãozinho aí que pediu para gravar esse vídeo. Acabei esquecendo seu nome. Que eu sou ruim de decorar o nome das pessoas. Jesus amado. Veja aqui aonde aparece o inferno, o mais profundo abismo. Que morada dos mortos significa, né, que é outra vida, Mas qual lugar na outra vida? O profundo abismo. E o profundo abismo é o que a igreja chama de inferno.
Aliás, vou pegar o catecismo aqui. Olha o que diz a Santa Mãe Igreja. Parágrafo 1034. Jesus fala muitas vezes na hiena, de um fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e ele erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Mateus 13, 41 a 42, que vamos ver daqui a pouco. E que pronunciará a condenação. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Também vamos ver, os capítulos, está tudo aqui, né? E o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, aonde sofre as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. Meu irmão, é muito grande, são cerca de 4 a 5 parágrafos que a igreja fala na existência do inferno. Então você está vendo aqui e agora nós vamos mergulhar para o Novo Testamento, onde está mais claro, tem mais nitidez sobre a existência do inferno. Vamos lá. Muito bem. Vamos começar pelo Evangelho de São Mateus. Quase que não coube aqui, olha só. Ainda ficou aqui, ó, bem perto, quase debaixo da janelinha onde eu fico, né? Muito bem. Mateus 5, 22. Olha o que Jesus diz. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão raca será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser, que chamar, cuidado com as palavras, que as palavras também condenam. Aquele que disser louco, chamar os outros de louco sem eles serem, doido, essas palavras assim, tolo. Cuidado com essas palavras que nós podemos atribuir aos outros. Podemos ser condenados por elas, pelas palavras. Não é? Tem muita gente aqui, muito canal no YouTube de pessoas que se dizem católicas, que vivem mandando os outros pro quinto dos infernos, que vivem, não é, chamando palavrões. O que São Paulo diz? Que de vossa boca saia só o que edifica. Pois é, as palavras às vezes condenam. É Jesus que diz aqui, ó. Outra vez, aquele que disser louco será condenado ao fogo da hiena. Então o inferno aqui aparece como hiena, né? Será condenado, veja aí, quem chamar os outros de louco será condenado ao fogo da hiena. Então aqui o inferno aparece como hiena. Continuemos no livro de Mateus. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Então nós estamos mostrando alguns versículos da existência do inferno, um pouco meio rápido, porque são vários versos. São quase 20 versículos bíblicos. E eu não peguei todos. Não peguei todos. Também eu quero agradecer a minha esposa que me ajudou a fazer esse estudo, né? A concretizar para fazer esse vídeo. Enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dentes. Olha como Jesus aqui cita o inferno, ó. Serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Tá vendo? Enquanto os filhos do reino são lançados nas trevas exteriores. Por que Jesus fala os filhos do reino? Porque quem era os prediletos do reino? Os judeus. E os judeus veio para os seus e os seus não quiseram, a ponto de Jesus dizer isso. Você pega o texto completo e você vai ver.
Enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas, eles que se diziam os filhos do reino, como hoje as heresias atuais dizem que só eles que vão para o reino, né? Olha que reino eles vão, deturpando as escrituras. 2 de Pedro 3,16, enquanto os filhos do reino, que dizem filhos do reino, que diz que já estão salvos, serão lançados nas trevas exteriores. Olha como Jesus se dirige ao inferno. Trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Ô irmão Fábio, me explica uma coisa. Você pode me perguntar. Como que no inferno tem dentes? Se o corpo veio da terra para pó, o pó voltou. Como que tem ranger de dente? Como está falando em dente no inferno? Porque no dia do juízo final, meu irmão, minha irmã, todos vão ressuscitar, como a gente viu lá em Daniel 12:2, vão ressuscitar para entrar na glória, os de Jesus, no corpo, de corpo e alma, como Jesus e a Virgem Maria estão de corpo e alma na eternidade, e para ir também os condenados para o inferno de corpo e alma. Está compreendendo? Entende agora a coisa? Vamos para mais versos bíblicos, ainda continuando no verso em São Mateus. Esse termo hiena, isso depende muito da tradução. Nós encontramos muito na tradução da Bíblia da Ave Maria. Mas depende muito da tradução da Bíblia, né? Então muitas pessoas leem isso aqui e ainda acham, não sabem o que é isso aqui, mas é uma forma que Jesus usava. Por exemplo, Hades. Em outras traduções você vai encontrar Hades. O que era Hades? Hades era onde, por exemplo, Manassés, que queimou seus filhos ao deus Moloque, no vale de Binenon, ali era o Hades, onde eles queimavam as pessoas vivas, as divindades deles, diabólicas, os seus ídolos, aos seus deuses. Aquilo mais tarde tornou-se o lixão de Israel, que foi chamado de Hades. Então, eles, para falar do inferno, o lugar de tormenta, onde queimavam seus filhos, onde tinha choro e ranger de dentes, apregoaram ao inferno, onde há choro e ranger de dentes. Mas aqui na Bíblia da Ave Maria, bem aqui embaixo, você está vendo, aparecer de novo hiena. Vamos lá. Versículo 28. Não temas aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo no inferno. Veja só, meus irmãos. Aqui há uma controvérsia muito grande nesse versículo, porque diz que temos que temer a Deus, que tem o poder de julgar, levar o corpo e alma para o inferno, como tem de salvar. Já outros teólogos dizem que é Satanás, que pode condenar a nossa alma e o corpo ao inferno, né? Mas aqui o foco é mostrar aqui a alma, outra vez aparece alma e corpo no inferno, ressuscitar no dia do juízo, para ir de corpo e alma para o inferno, os condenados, né? Então quer dizer, aí diz o que? Aqui aparece o que? Precipitar a alma e o corpo na hiena. A tradução da Bíblia, se não estou enganado, da CNBB, traz inferno no lugar de hiena, aqui ó, embaixo. Até que eu estou dizendo para vocês, depende muito da sua tradução da Bíblia. Eu estou com aqui, esse aplicativo, ele é da Ave Maria, que eu estou usando, né? Então vai aparecer muitas das vezes assim, em sentido figurado, que muitas das vezes ninguém sabe o que é hiena, é inferno. Muito bem, vamos continuar em Mateus. Vamos agora para o capítulo 13. Muito bem, Mateus 13, 42, que nem você está vendo aí na tela. Vamos lá? E os lançarão na fornalha ardente. Olha agora aqui como Jesus já se dirige ao inferno, como Jesus chama com o inferno aqui. Preste atenção, meus irmãos. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja, ardente até rimou com dentes. Até uma rima no verso, né? Ó. E lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Fez até uma rima, né? Então veja, então aqui Jesus está chamando, vendo aqui, ó, está chamando o inferno de quê? De fornalha ardente.
Então nós vamos aparecer em muitos lugares, dependendo, repito, da sua tradução. Se você compra uma tradução dessas versão católica mais nova, então você vai encontrar tudo isso ao pé da letra mesmo, inferno. Mas se é uma versão antiga, que nem a Ave Maria, a Bíblia que eu uso e essa que eu estou usando aqui, então você vai encontrar várias formas, né, que é apregoado o inferno. E você está vendo que o inferno é dado vários nomes a ele. É melhor aqui dessa forma para se entender, para fazer estudo, né? Vamos a mais, continuemos. Muito bem, estamos agora em Marcos 9, 47. Vamos lá. Isso também tem em Mateus, mas para eu pegar em vários evangelhos, para não ficar só em Mateus, isso também tem em Mateus, vamos lá. Se teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o, melhor te é entrares com um olho a menos, colocar de menos, ou pode ser de menos mesmo, no reino de Deus, do que tendo os dois olhos e seres lançado à geena do fogo. Então aqui mostra que geena do fogo. Então geena está fazendo o quê? Uma menção ao inferno. Então você está vendo comigo? A geena do fogo. Então, se é teu olho que te leva a pecar, olhos altivos. O livro de Provérbios fala em olhos altivos. Irmão Fábio, o que é olhos altivos? Olhos altivos é aquelas pessoas que usam os olhos para o mal. Por exemplo, meus irmãos, usar os olhos para ver pornografia, usar os olhos para cobiçar, quem olhar para uma mulher e lançar um olhar de cobiça já adulterou com ela. Jesus disse assim em Mateus 5. Então, se o teu olho te leva a pecar, arranca e lança fora. Não é no sentido aqui, não é material, é no sentido espiritual. Santifica teus olhos, santifica os membros dos teus olhos. Olhos santos, como foram os olhos dos santos. Jesus, eu quero olhar como tu olhastes. Santifica os meus olhos pela intercessão de Santa Luzia. Então nós vemos aqui, ó. É melhor entrar na vida eterna com um olho. Em Mateus diz, se é teu braço que te leva a pecar, corta-o e joga fora. É melhor entrar na eternidade com um braço do que ir para o inferno com os dois. Serem lançados no inferno. Mateus traz o termo inferno dessa passagem em Mateus. Né? Vamos para Lucas 3. Muito bem, Lucas 3, 17. Aqui. De roxo. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. Celeiro aqui é eternidade. Veja, trigo. Por que trigo? Eu quero dar uma explicação teológica grande nesse versículo aqui. E recolherá o trigo ao seu celeiro. Quem é o trigo? Os eucaristizados. O pão que se torna. O pão que se torna. Os santos traduziram o trigo como os eucaristizados. O pão que se torna. Carne de Cristo vem de onde? Do trigo. É feita aquela hóstiazinha fina, ela vem da massa. Massa que vem do trigo. Então veja o trigo, aqui embaixo, ó, trigo, são o quê? Os eucaristizados, né? Os eucaristizados, no seu celeiro, na eternidade. Mas queimará as palhas no fogo inextinguível. Porque está um pouco, por causa da claridão aqui do vitrô, está um pouco escuro. Inextinguível, veja. Mas queimará as palhas. O trigo, céu, a palha, fogo. Veja, a palha quem são? Os que não são trigo, os que não são eucaristizados, os que recusaram a Eucaristia, os que apostataram da Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Então veja, outra vez. Mas queimará as palhas num fogo inextinguível. Um fogo que não se apaga. Então Jesus chama o inferno de fogo inextinguível. Presta atenção, meus irmãos. É sério, o inferno existe. A Bíblia prova isso. Antes da Bíblia ser escrita, já existia a prova do inferno, porque o diabo foi banido para lá. Para esse lugar. Continuemos na Bíblia Sagrada.
Muito bem, meus irmãos. Esse aplicativo aqui, eles erraram esse versículo. Mas eu vou ler para você na Bíblia, da Ave Maria. Lucas, nós conhecemos, né, aquele possesso, aquele homem que tinha mais de 2.000 demônios, né? E que Jesus expulsa os demônios e manda para os porcos. E ali são mais de 2.000 porcos que caem do espinhadeiro em água, né? E morrem afogados. Aqui não tem. Esse versículo aqui está do aplicativo. Eles não colocaram o inferno aqui. Não tem inferno. Mas eu vou pegar aqui na Bíblia da Ave Maria. Presta atenção. Lucas 8:31. E pediam-lhe, os demônios pedindo a Jesus, e pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Olha aí. Tá vendo? Outra vez. E pediam-lhe que não os mandassem ir para o abismo. O que é o abismo? O inferno. Então veja que aqui, nessa passagem bíblica, refere-se ao inferno como abismo. Aqui não tem, tiraram. Tá vendo? Aqui tiraram do aplicativo a existência do abismo, do inferno. Para ficar mais parecido ainda, por causa do falso ecumenismo brasileiro com as bíblias protestantes que estão tirando o termo inferno, principalmente as seitas que não creem na existência do inferno. Olha como tá. Ora, andava ali pastando no monte. Aqui está no 30, meus irmãos. Isso. Isso. Está no 30. Por isso que a gente errou o estudo. Ó. Aqui está no versículo 31. Na Bíblia está no versículo 31. Aí eles colocaram no verso 30. Olha aí, ó. Verso 30, vamos lá. E pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Aí está. Do mesmo jeito que está no versículo 31. Só que aqui está no aplicativo, está no versículo 30. Muito bem. Então aqui o inferno aparece como abismo. Continuemos o estudo. Muito bem. Versículo 27, Lucas 13. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. 28. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vos serdes lançados para fora. Veja, então Jesus cita o inferno aqui, né? Ali haverá choro, lá no começo do versículo 28, ó, de amarelo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Apartai-vos de mim, malfeitores. Se você apartar-vos de mim, malfeitores, irá para onde? Para o lugar onde há choro e ranger de dentes. E na parte final diz: e vós serdes lançados para fora. Então, esse para fora também é uma maneira de falar da condenação para o lugar onde há choro e ranger de dentes, ou seja, o inferno. Continuemos o estudo bíblico. 2 Tessalonicenses 1:8. Por entre chamas de fogo, está falando a vinda de Cristo, né? Para fazer justiça àqueles que não reconhecem a Deus, e aos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho, só há um, ele é falado no singular, em toda a Sagrada Escritura, porque só há um Evangelho. É o Evangelho pregado pela igreja fundada por ele. E ponto. Versículo 9. Eles sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da face do Senhor e de sua suprema glória. Veja a condenação ao inferno, o que diz o catecismo, você acabou de ver nesse vídeo comigo, que estão separados de Deus, longe da face do Senhor. Então, há um isolamento. A alma necessita da presença de Deus, de estar na presença de Deus. Então, o inferno ele é a total ausência de Deus. Quando se refere ao inferno, eles sofrerão como castigo a perdição eterna. Veja, o castigo eterno, que é o que? O inferno, né? Foi condenado a ele, vai sofrer por toda a eternidade.
longe da face do Senhor. Veja. E de sua suprema glória, aonde já estão os santos. E de Deus, juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Estão servindo dia e noite no altar do Senhor. Apocalipse 7, verso 15, se eu não estou enganado. Então, logo nós vemos, meus irmãos, que a total ausência da alma de Deus, só em estar no purgatório, ele sente essa separação de Deus, o sofrimento é grande. Imagino que vai sofrer também o lago de fogo que nós chegamos já lá, que é uma vestimenta onde o inferno também vai sofrer, porque é um inferno mais largo, aonde o inferno e os demônios e Satanás vão ter o mesmo sofrimento que as almas, que as pessoas têm no inferno. Né? Continuemos o estudo, que o vídeo já vai longo. Olha Pedro, né? Na sua segunda encíclica, sua segunda bula papal, ele escreveu assim, ó, capítulo 2, capítulo 2, verso 4. Aqui, ó, embaixo, vamos lá. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, qual foram os anjos que ficaram do lado de Lúcifer? Mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Veja só, por que os demônios, por que esse versículo aqui é muito distorcido pelos protestantes? O demônio já está condenado com seus anjos? Sim. Só que os demônios, o demônio com seus demônios, com seus anjos, eles não estão nesse exato momento sofrendo. A partir do julgamento universal, eles vão sofrer os mesmos suplícios que as almas nesse momento sofrem no inferno. Que é o chamado lago de fogo de Apocalipse, que nós vamos para lá. Né? Aliás, nós não vamos para lá, nós vamos voltar a um versículo, o livro. Nós esquecemos aqui o Evangelho segundo São João. Agora que eu estou me lembrando, quando cheguei aqui, a minha esposa lembrou que tinha no Evangelho de João. Vamos ver um versículo no Evangelho de João. Eu vim assim, né, levando de escadinha. Aí quando eu cheguei no Evangelho de Lucas, já pulei para Tessalonicenses. Esqueci esse verso aqui, ó. Vamos lá. João 15, verso 6. De amarelo aqui embaixo, vamos lá. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. O que é esse lançado fora? Condenado. Como ramo, ele secará. E hão de ajuntá-lo, e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Então Jesus chama aqui esse fogo condenatório, o inferno, do modo figurado de fogo, ajuntá-lo e lançá-lo, e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. O que é esse queimar-se-á? Sofrerá por toda a eternidade. Né? Agora sim, vamos para o Apocalipse. Apocalipse 2:11, vamos lá. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. O que é a segunda morte, irmão Fábio? A segunda morte é a condenação ao inferno. Porque existe, aqui está a prova que existe duas mortes. Que existe duas mortes. Qual é a primeira morte? A do corpo. Que a Bíblia e os santos disseram que só dorme, né? Porque não considerava a primeira morte como morte, mas considerava a segunda morte, que é a morte da alma, a condenação ao inferno, como a morte principal. Por isso que Jesus disse em João 8:51, em verdade vos digo, quem guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Essa morte que Jesus está falando ali, ou jamais morrerá, Jesus está falando ali, é a condenação ao inferno. João, no capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. Está falando que quem se alimenta de Jesus, dele na Eucaristia, pão vivo descido do céu, viverá para sempre. O que é aquela vida para sempre? A vida eterna, a imortalidade salvífica da alma. Entende? Então aqui
São João escreve o inferno como segunda morte. Muito bem, continuemos no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14, de versículo de 9 a 11. Vamos lá. Um terceiro anjo seguiu-os dizendo, em alta voz, se alguém adorar a fera e a sua imagem, quem é a fera? A fera é o império anticrístico. E quem é a fera? A fera, aí aparecem os três, né? As duas feras e o falso profeta, a chamada trindade diabólica, que nós estamos vendo aqui, adorar a fera e a sua imagem. Quem é a imagem da fera? O império anticrístico, o anticristo. Veja aqui, ó. Há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira, será atormentado pelo fogo e pelo enxofre, diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. Veja como é atribuído aqui o inferno. Veja, será atormentado pelo fogo e pelo enxofre, diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. Versículo 11. A fumaça de seu tormento subirá pelos séculos dos séculos, quer dizer que passar toda a eternidade no inferno. Não terão descanso algum. Dia e noite, esses que adoram a fera, seguiram o anticristo, né? O império anticrístico e sua imagem, o anticristo. A fera e sua imagem. E todo aquele que acaso tenha recebido o sinal do seu nome. Então aí está. Então aí está, meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, mostrando, né, aqui nesses 3 versículos, né, ser atormentado pelo fogo. Então, uma forma de falar do inferno. Continuemos no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Vamos lá. Mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, que realiza prodígios sobre o seu controle. Por isso que você vê hoje, meus irmãos, essas seitas de Satanás, milagres de torta e à direita. Cuidado, não se iluda com esses milagres, que é poder de Satanás. Ele também tem poder operante. Veja só, a Bíblia diz isso, que o diabo tem poder para curar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 em diante. Outra vez, mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, né? Que a fera, a sua imagem e o falso profeta, que realizara prodígios sobre o seu controle, com os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera e tinham se prostrado diante de sua imagem, o anticristo. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Veja aqui, esse lago de fogo, Daniel diz que dentro do ancião saiu um lago de fogo. Esse lago de fogo, no julgamento, esse lago de fogo, ele, digamos que ele é um inferno mais aprimorado. Ele é um inferno mais pesado do que o próprio inferno que as almas estão agora, né? Porque esse lago de fogo aqui, dito pela igreja, que é o inferno, o diabo também vai sofrer dentro dele. Até a fera também está sofrendo dentro. Quer ver que ele vai sofrer lá dentro? Vamos para o capítulo 6, capítulo 20, de 6 e 10, para você ver que o inferno também vai sofrer as mesmas penas desses aí. Vamos lá para você ver. Muito bem, vamos lá. Estamos no capítulo 20 de Apocalipse, já nos 3 versículos finais, para encerrar mostrando para você a existência do inferno. Existe sim, está coberto na Bíblia. E tem muitos mais versículos, né? Eu peguei esses, foi até minha esposa que ajudou a pegar esses versos. Vamos lá. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? A conversão. Sobre eles a segunda morte não tem poder. Por isso que o catecismo da igreja diz o quê? Converter-se ao Senhor. Esses que são convertidos ao Senhor e eucaristizados, que são
trigo, esses não serão condenados. Qual é a verdadeira conversão ao Senhor? Não é? Receber Jesus na sua vida presente, vive real na Eucaristia. Fazer o que os santos fizeram. Entende? Aí você está encaminhando para a imortalidade da vida eterna, da salvação eterna de sua alma. Feliz e santo é aquele que toma parte da primeira ressurreição. Colossenses 3:1. Se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Fazendo uma referência a Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Referência também ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Entende? Então tudo liga um ao outro. Continuemos. Veja só. Os que participam da primeira ressurreição, que é a conversão, sobre eles a segunda morte não tem poder. Veja o inferno aparecer aqui, segunda morte. O inferno é tido também na Bíblia Sagrada como segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. O que é os 1000 anos? Desde que Cristo subiu ao céu, a igreja já goza espiritualmente desses chamados 1000 anos, que não é ao pé da letra. Já faz 2000 cacetada de anos que a igreja já reina com Cristo nesse mundo espiritualmente, o reino eterno de Deus. Vamos agora para o versículo 10. Vou provar para você que até o demônio e os seus súditos também vão sofrer no lago de fogo, né? Nesse inferno, que é um inferno pior do que esse inferno que as almas estão lá, nesse exato momento. Veja só, existem 2 infernos? Não, existem compartimentos pesados, e esse é o compartimento pesado, chamado de lago de fogo, onde até o próprio diabo vai sofrer. Versículo 10, aí, vamos lá? Vamos ao verso. O demônio, sedutor delas, foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já estava a fera e o falso profeta. Aonde é que está os fundadores? Aqui, meus irmãos, é Lutero. Aqui, ó. Onde já estava a fera e o falso profeta. É impressionante como as pessoas não conseguem entender o que mostra o livro do Apocalipse. Mostra a fera, o falso profeta e sua imagem. Entende? A fera, o falso profeta e sua imagem. A fera, que é a primeira fera do Apocalipse 12, 13 e 1. A segunda fera, que é o falso profeta no capítulo 13, versículo 11, é Lutero. E a sua imagem, que é a imagem, o anticristo. Porque o falso profeta trabalhou para a fera. De que maneira o falso profeta? Capítulo 13, versículo 11 de Apocalipse. E ela trabalha para a primeira fera. Diz lá. Sobe disfarçado de um Cristo. Fundadores de igreja, né, de seitas. Né? Porque só Cristo pode fundar a igreja. Então, quando eu fundo uma igreja, eu sou um Cristo. Eu sou um Jesus falso. Por isso, falso profeta. O falso profeta, a missão dele no mundo foi apostatar o maior número possível de pessoas da verdadeira fé. Deserdá-los, tirá-los da verdadeira fé. Esse é o falso profeta. Com as suas doutrinas diabólicas, 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Doutrinas diabólicas. Para levar esses apóstatas para as doutrinas diabólicas. Por isso a fera e o falso profeta trabalham de mãos unidas para o surgimento do anticristo. E a prova está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz: ninguém vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, a chamada grande apostasia, e o falso profeta trabalha para isso. E Daniel diz: quando o número dos infiéis estiver completo, então verá o devastador na asa da abominação. Porque o devastador anticristo vem na asa da apostasia, da grande apostasia. Existe apostasia maior do que a apostasia da época de Lutero? Que é no nosso tempo? Não existe, meus irmãos. Não existe. Houve apostasias de heresias nesses 2000 anos, mas não foi grande como a apostasia protestante. Então, aqui já estava a fera e Lutero.
Então veja, outra vez, o demônio sedutor delas foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde já estava a fera e Lutero, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aí está, foi lançado no lago. Então veja, o demônio também vai sofrer com seus anjos, com seus demônios, os mesmos tormentos que a fera e o falso profeta e o anticristo também. Porque apesar do anticristo ser um homem que o diabo foi solto e entrou nele para governar o mundo, não por pouco tempo, para levantar o seu império anticrístico e perseguir a igreja de Cristo, que não é outra coisa senão perseguir a verdadeira igreja de Cristo, também foi lançado no lago de fogo. E aqui aparece dois, onde já estava a fera e o falso profeta. Onde já estava a fera e Lutero. Porque foi mostrado a beata Serafina. Lutero nos quintos dos infernos, sofrendo as piores penas lá. O anjo da guarda dela mostrou para ela, vou te mostrar, levanta daí que essa igreja é herética. Esse templo é herético e vou mostrar o fundador dela onde está. E mostrou Lutero nos tormentos do inferno, demônios pregando pregos em suas cabeças, a chama de fogo era maior do que das outras almas. No quinto dos infernos. Onde já estava quem? A fera e o falso profeta. Último versículo para nós encerrarmos no capítulo 21, versículo 8. Eu avisei que não ia ser muito pequeno não. E olha que eu não peguei todos os versículos não, hein? Só foi um pouco. Vamos lá. Os tíbios, os infiéis são o contrário de fiéis. Os depravados, inclusive aqui, os depravados, dentro do termo depravado, são todos aqueles que deram a depravação, principalmente mulheres que usaram roupas indecentes para provocar a cobiça dos homens e chegarem até se masturbar por causa delas. Depravados, depravaram, perseguiram. Os homicidas, tá aí, os assassinos, não só os assassinos que mataram o corpo, mas também os que odiaram, porque João diz que quem odeia seu irmão é assassino, e saber que a vida eterna não é para nenhum assassino. Não é? Minha amada esposa já vem ali. Vamos lá. Os impuros, está aqui, ó, impuros. Aqui dentro de impuros está fornicação, masturbação, adultério, pornografia, tudo aqui, ó, dentro de impuros. Os maléficos, quem são os maléficos? Todo tipo de falsa doutrina espírita, maléficos, protestantes, tudo. Os idólatras que seguiram a fera e sua imagem, o império anticrístico, e todos os mentirosos, olha, mentirosos, terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí prova que a condenação ao inferno é a segunda morte. Olha aí, está. Então mostra aí. Chamando de quê? Do inferno de... Outras diz lago de fogo. Tanque de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, meus irmãos, está aqui provado, mostrei para você na Bíblia a existência, a pedido do nosso irmão, se eu não estou enganado, é Manuel Antônio Manuel, um negócio assim. Eu prefiro não falar para não errar aqui, não cometer um erro, né? Então, o nosso irmão está aí o vídeo, um pouco longo, mas vale a pena. Eu trouxe aqui mostrando um pouco a explicação, porque são muitos os versos, aí chegando quase 50 minutos, né? Então, está aí o verso provando a existência. Existe sim o inferno, de várias formas, descrito na Sagrada Escritura. Você viu comigo. Então, Deus abençoe vocês e até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.